Então, nosso assunto agora é sobre formulários. Nós vamos ensinar aqui para você a trabalhar com formulários. Então, para começar, nós vamos fazer aqui a definição de formulários. Então, vamos fazer aqui a seguinte pergunta, né? O que são formulários? Formulários, eles são utilizados para que nós possamos implementar as funcionalidades que elas não seriam possíveis de ser implementadas somente com o uso de tabelas ou consultas. Existem algumas coisas que você não vai conseguir trabalhar somente com consultas ou com as tabelas. E para isso servem os formulários. Agora, a principal aplicação dos formulários é para a criação de telas gráficas, né, que vão facilitar a digitação, a inserção ou a alteração dos dados. Aqui nós temos um exemplo de formulários. Essas telas elas foram tiradas, né, da própria ajuda do Access. E aqui diz assim, ó, formulários, o que são e como funcionam. Então, use os formulários para diversos objetivos. Então, aqui nós temos três formas diferentes de se utilizar formulários. O primeiro diz assim, ó, cria um formulário de entrada de dados para inserir dados na tabela. Esse tipo de formulário, observe que eu tenho aqui, ó, produto, aí tem uma caixinha de texto, fornecedor, caixinha de texto, categoria, caixinha de texto. Então, para que serve este tipo de formulário? Ele serve para nós inserirmos dados. Eu tenho aqui esse outro formulário, olha só, cria um formulário de menu de controle para abrir outros formulários ou relatório. Esse tipo de formulário, ele serve como um menu do seu programa. E através desse formulário, você pode criar links para outros formulários. Você pode, com o clique de um botão, né, num botão, você abre ou um formulário ou um relatório. E ainda nós temos aqui, ó, criar uma caixa de diálogo personalizada para aceitar a entrada do usuário e executar uma ação com base na entrada. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse formulário, ó, relatório de vendas, relatório a imprimir, aí ele escolhe venda da categoria, visualizar, imprimir, cancelar, ok? Então, você vê que é muito diversificado o uso de formulários e jamais você vai conseguir trabalhar dessa forma somente com consultas ou tabelas. Então, quando nós criamos um formulário, esse formulário ele deve ser baseado em uma tabela ou em uma consulta. A tabela ou consulta que o formulário vai se utilizar, ela é chamada de fonte de dados para o formulário. Caso o formulário seja baseado em uma consulta, os dados exibidos no formulário eles serão baseados no resultado obtido com a execução da respectiva consulta. Então, você já sabe que uma consulta ela vai trazer resultados que vão ser filtrados a partir de uma tabela. Então, quando você usa uma consulta como fonte de dados, os resultados vão ser exatamente a execução daquela consulta. Quando nós alteramos um registro em um formulário baseado em uma tabela, essas informações elas são alteradas na prática diretamente na tabela. É como se você tivesse diretamente na tabela, tá? Tudo que você alterar no seu formulário vai ser também alterado na sua tabela. O formulário, conforme nós já falamos, ele é apenas uma interface gráfica que vai facilitar as operações com os dados. Então, caso o formulário seja baseado em uma consulta, ao abrirmos o formulário, a consulta será executada, os dados obtidos pela consulta serão exibidos pelo formulário. E aí, se nós alterarmos os dados no formulário, esses dados serão alterados diretamente nas tabelas que compõem aquela consulta. Por quê? Nós aprendemos que todos os formulários e consultas, né, a base, tudo que está armazenado no banco de dados, na verdade, ele está armazenado onde? Ele está armazenado na tabela. Então, mesmo que você tenha um formulário que ele é baseado numa consulta, mas quando você altera os dados daquela consulta, aqueles resultados eles vão refletir nas tabelas que compõem aquela consulta. Então, veja que aqui nós temos um exemplo, né, de formulário em que o objetivo dele é a inserção de dados. Então, esse formulário que você está vendo aí, ele faz parte do banco de dados Northwind, né, o qual é um banco de dados exemplo. Então, aqui nós temos, olha só, o formulário de clientes, que consequentemente está vinculado com a tabela de clientes. E tudo que você alterar aqui, com certeza vai refletir diretamente na tabela de clientes. Nós também podemos criar formulários para facilitar
a pesquisa de informações. É comum o uso de formulários integrados com consultas, onde no próprio formulário nós podemos definir os critérios de pesquisa para a execução de consulta. A definição desse tipo de formulário nós vamos ver ainda lá na frente. A maior parte das informações de um formulário, eles vêm de uma origem de registro base, ou seja, uma tabela ou uma consulta. Outras informações do formulário, eles são armazenados numa estrutura de formulário. Então, vejamos aqui um exemplo. Então, aqui, ó, a maioria das informações contidas em um formulário procede de uma origem de registro. Essa tela aqui foi tirada da própria ajuda do Access, certo? De um registro adjacente. Outras informações do formulário são armazenadas na estrutura de formulário. Então, nós temos aqui, ó, elementos gráficos, como linhas e retângulos, são armazenados na estrutura do formulário, está aqui. Os dados vêm dos campos de origem do registro base, está aqui, ó, os dados. Textos descritivos é armazenado na estrutura do banco de dados, está aqui os textos. Um cálculo vem de uma expressão que é armazenada na estrutura do formulário. E aqui nós temos o modo de formulário. Então, veja que nós temos aqui um formulário que tem várias informações. Então, vimos também que os dados de uma origem de dados, tabela ou consulta, elas são exibidas em um formulário através de elementos conhecidos como controles. Veja, eu tenho aqui, ó, o 1, Shai e o valor de 18. Isso aqui é um controle. E o que é controle? É todo elemento que foi inserido em um formulário, nós vamos chamar de controle. Então, por exemplo, imagine um formulário associado a uma tabela de cliente. No caso aqui, nós temos uma tabela de formulário, desculpa, de funcionário. Então, o nome, no caso aqui, o nome do produto, né, ele será exibido em um controle. Está aqui, ó, o nome do produto está inserido em um controle. O preço do produto também está inserido em um controle. E observa que eu tenho as informações do que refere esse campo aqui. Aqui, no caso, eu tenho um rótulo de texto. Então, cada controle, né, ele tem o seu nome. Nós podemos ter rótulo de texto, campos calculados, elementos gráficos. São também exemplos de controles que podem ser inseridos no formulário. Então, vemos aqui mais um exemplo, ó, crie vínculo entre o formulário e sua respectiva origem de registro através de objetos gráficos chamados de controle. O tipo mais comum de controle utilizado para exibir e inserir dados é uma caixa de texto. Então, veja aqui, ó, rótulos exibe o texto descritivos, caixa de texto são usados para exibir e inserir dados na tabela de produtos, né? Olha só, aqui eu já tenho uma espécie de grid, né? Uma grade. Ó, relacionamento existente entre um formulário e sua respectiva origem do registro adjacente.